Cristo, ele trouxe o quê? Paz comigo a Deus. Porque antes, devido ao pecado de Adão, nós nos tornamos o quê? Inimigos de Deus. Mas quando Jesus cumpriu ali o que ele tinha que fazer na cruz do Calvário, todos passaram a serem chamados de amigos de Deus. Não mais servos, não mais escravos, mas amigos de Deus. Quem é amigo de Deus aí, dê um glória a Deus. Nesta noite eu vou estar falando um pouco para vocês sobre escatologia. O que é escatologia? É o estudo do livro de Apocalipse, onde muitos lugares não gostam de estar entrando neste campo, ou também muitas pessoas se assustam. Mas, querido, tudo que está escrito no livro de Apocalipse são coisas, imagens figurativas. Não é para você ficar com medo. Ai, 7 chifres, a besta, eu não sei mais o quê. Não, tudo são coisas ou que exemplos para que eu e você venhamos a conhecer a majestade, o poder, o domínio do Todo-Poderoso. Quem é o Todo-Poderoso? Jesus, ele é o quê? O Rei da Glória. Existe um salmo que fala: levantai, ó porta, as vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É Jesus Cristo, Todo-Poderoso. A palavra do Senhor nos fala que o quê? Que o céu se abriu. Quando Jesus morreu, ressuscitou, a palavra do Senhor fala que depois o que ele foi levado aos céus. Quem se lembra dessa passagem? Que fala que existiam anjos, que até perguntou ali para os discípulos: olha, para que vocês estão olhando para o alto, vendo Jesus subir? Da mesma forma que ele está sendo levado, ele voltará. Então, Jesus vai voltar para nos buscar. Amém? Abre lá em Apocalipse, capítulo 4. Graças a Deus, nosso departamento infantil está funcionando. Fica mais fácil para todos absorverem. Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. Todos acharam? Posso ler? E depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta, aonde, igreja? E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Permaneça com a Bíblia aberta aí nesse livro. Aqui é uma visão. Quem se lembra de João? Na Bíblia existem 2 tipos de João. João Batista, né, o precursor da vinda do Senhor Jesus, que veio anunciando, né, raça de víboras, né, por que estáis até mesmo vindo batizar? Procura antes, arrependei-vos, né, porque o machado já está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não for boa e não produzir bons frutos, o Pai vai cortar e lançar no fogo. Então, João Batista veio antes de Jesus, anunciando que Jesus viria, o Cordeiro. Quando ele pôde estar vindo, Jesus, para vir, né, ser batizado por ele, eis o Cordeiro, aquele que tira todo o pecado do mundo. E quando Jesus se aproximou de João, evangelista, João virou e falou assim: olha, eu é que preciso, né, ser batizado por ti, vem tu a mim? E Jesus virou: olha, é necessário que se cumpra essas coisas. Então, existe João Batista e o outro João, que era o quê? Discípulo de Jesus. E para esse João, que se tornou discípulo de Jesus, foi revelado o livro de Apocalipse. João estava preso, isolado na ilha por nome de Patmos, porque ele foi levado para aquela ilha ali por amor a Jesus, porque naquela época, né, tinha dado leis, qualquer que falasse de Jesus, que Jesus tinha ressuscitado, que Jesus curou, que Jesus fez outros tipos de milagres, essas pessoas iam o quê? Ser ceifados da face da terra. Então, João teve o privilégio de não morrer esse tipo de morte, igual Pedro, igual os outros discípulos. Mas João foi levado em cativo para a ilha chamada Patmos. Mas eu quero falar para vocês, querido, o problema não está na ilha e nem no deserto. O problema está em nós, que muitas das vezes não somos sensíveis à voz do Espírito Santo. E João estava ali correndo risco. Na ilha, naquela época, né, existia bestas feras. E João, a palavra do Senhor fala que ele ouviu uma trombeta zoar. O que é essa trombeta zoar? Ele ouviu por trás, simbolizando que João a todo tempo estava ligado, querido.
A palavra do Senhor fala que quando Cristo vier buscar a igreja dele, a trombeta soará. Aquele que estiver ligado, com os ouvidos espirituais atentos, ouvirá o soar da trombeta. E automaticamente nós seremos tomados à força e levados para os céus. Existirá um casamento, o noivo buscará a igreja. Quem que é a igreja aqui? Eu e você. Então, quando João teve ali aquela visão, ele foi arrebatado e rapidamente ele começou a ver as coisas que iam acontecer, outras coisas que também já tinham acontecido. E quando ele ali começou a observar aquelas coisas, a palavra do Senhor fala que ele ficou até sem força. Mas ele viu uma porta aberta nos céus. E ali os sentidos deles foi arrebatado. E ali o Todo-Poderoso começou a mostrar as coisas para ele. E ele começou a falar. Vamos ler? Versículo 2. Apocalipse 4, 2. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Quem é esse, igreja? Quem é esse que estava sentado sobre o trono? Deus, o Todo-Poderoso. Amém? E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe, sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. O que eu quero falar para vocês? O próprio Deus falou que nenhum homem viria à face dele. Aquele que vesse, morreria. Porque Deus a todo tempo nos mostra através da sua majestade. Então, quando João pôde estar falando que a aparência dele era semelhança à pedra de jaspe, à pedra de sardônico, então estava refletindo o poder, a autoridade do Todo-Poderoso. E João começou a reparar e via ali aquele trono. E depois, um pouquinho mais para frente, João 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de que, igreja? Ouro. O que significa ouro? Poder, riqueza. Quem sabia que quando Deus fez ali o Éden, existia ouro ali no Éden? Era ouro que não acabava mais. Então era para Adão o quê? Ter as maiores riquezas, se aproveitar, ter uma vida boa, a vida de Deus. Mas o que? Devido ao pecado de Adão, foi lançado ali uma maldição, que do suor, do lombo do homem, teriam que o quê? Ser retirado o alimento. Então, com dores ali do seu trabalho, o homem o quê? Ia passar a viver. Mas essa maldição, querido, foi quebrada na cruz do Calvário. Quem crê que você terá ou já tem o melhor emprego aqui na face da terra? Quem crê que a sua empresa é uma empresa próspera? Quem crê que você não será preciso gastar o seu dinheiro com remédios para tratar algum tipo de enfermidade no meio dos seus? Talvez a gente reclama, mas eu ganho só um salário mínimo. Se você ganhar um salário mínimo, querido, e dele você não ter que tirar para comprar remédios, você é próspero. Coisa ruim é a gente ganhar um salário mínimo e ter que pagar 300 com medicamentos. Igual tem a nossa irmã Valéria, né, Valéria? Ela tem lutado contra um câncer. Ela não se envergonha de falar disso. Um câncer tomou a mama dela. Mas a todo tempo ela mora na minha rua, né, Valéria? No início da geração eleita, eu tive o privilégio de tê-la presente nos nossos cultos. Depois ela mudou para longe e agora ela voltou fazendo tratamento, né, contra o câncer aqui em Belo Horizonte. E a todo tempo, querido, quando ela ficou sabendo dessa enfermidade, a Valéria nunca abaixou a guarda. A gente pergunta, Valéria, como é que você está? Com Jesus eu estou muito bem. Eu creio na minha cura. Passa uma semana, um mês, talvez sem ver ela. Como é que você está, Valéria? Com Jesus estou muito bem. Aleluias. Você pode se levantar, Valéria, e olhar para a igreja te conhecer? Coloque sobre os seus pés e vira para a igreja. Coloque sobre os seus pés, só para a igreja te conhecer. Olha a estrutura dela, queridos, como é que está forte, saudável. E praticamente já tem que fazer quimioterapia quase todos os dias, né, Valéria? É radioterapia, né? A rádio.
Certo, irmãos? Mas através da palavra da fé, querida, a enfermidade não tem consumido ela. E em breve ela vai subir aqui e vai contar, olha, eu lutei contra o câncer, venci, fiz os exames todos e não tem mais nada. Para a honra e glória do Senhor Jesus. E voltando aqui, querido, Apocalipse 4:4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancos, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Quando a gente fala esses 24 anciões, 24 tronos, mas o que é isso? Será que lá no céu vai ter aquelas pessoas bem velhinhas, né, gagá, como diz o ditado? Aqui, quando João teve essa visão, queridos, a palavra do Senhor nos ensina que o quê? Que esses 24 anciões está simbolizando o quê? As 12 tribos de Israel. Quem se lembra de Dan, Isacar, Zebulon, Naftali, e assim por diante, José. E as outras 12, queridos, são os discípulos que lutaram aqui, correram a carreira da fé. Muitos tiveram seus corpos cerrados, como o apóstolo Paulo, como Pedro, que foi pendurado na cruz de cabeça para baixo, que ele não se achava digno de morrer igual Jesus. Então, queridos, o que eu quero falar para vocês, tudo existe um registro no céu. Tudo que você passa aqui na terra por amor a Jesus, está escrito lá no céu. E quando o Senhor deu essa visão dos 12, mais os 12 simbolizando 4 anciões, 4 tronos, a palavra do Senhor fala que o quê? Que esses anciões adoravam. E mais para frente você vai ver que eles o quê? Lançavam as coroas, simbolizando o quê? Que a igreja do Senhor Jesus já está salva em Cristo Jesus. Esses 24 anciões, queridos, simboliza todos que estão aqui, lutando o bom combate, aguardando a fé, correndo a carreira, porque naquele dia nós veremos o Deus o Todo-Poderoso face a face. E quando João, querido, começou a contemplar, e ele pôde observar que aqueles 24 anciões, simbolizando os 12 patriarcas e os 12 discípulos, eles o quê? Reverenciavam. Quando lançavam as coroas, eles falavam, digno é, Senhor, porque todas as coisas foram feitas para o Senhor. Porque foi o Senhor o Criador de todas as riquezas. E um pouquinho mais para frente, vamos ler, versículo 5. Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia. E do trono saíram relâmpagos e trovões e vozes. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Eu mesmo já me enguerriei por dentro. Meu Deus, o que é isso? 7 Espíritos, sempre que a gente sabe que existe só um Espírito, Jesus, Espírito Santo e Deus. Mas quando aqui está falando 7, querido, simboliza o que? A perfeição de Deus. Juntando o número 4, simbolizando o planeta Terra, os 4 cantos do planeta Terra, que a palavra tem que ser pregada por mim e por você. E juntando os 3 da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, 7 mais 3, 4 mais 3 simboliza 7. Então, esses 7 Espíritos ali está simbolizando o quê? A plenitude de Deus. Você quer cura? O Espírito Santo para em cima da sua palavra e promove a cura. Você quer libertação? O Espírito Santo para em cima ali daquela palavra que você lança e as cadeias do inferno é quebrada, que impediu a minha vida, ou a sua vida, ou a vida de algum dos seus filhos, que muitas das vezes estão até num cárcere. Mas se eu e você cremos no poder do Espírito Santo, essa perfeição que Jesus pôde, através do Espírito Santo, está mostrando ali para João, essa perfeição, querido, está hoje morando no meu interior e no teu interior. Talvez a gente julga a igreja católica e tem ali dentro o candelabro, aquelas velas acesas. Não é que hoje nós temos que ter isso aqui dentro, porque hoje nós temos Jesus Cristo, que é a luz da vida. Jesus Cristo é a luz que venceu as trevas. Então, todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, esse não anda mais em trevas. Então, hoje eu, como igreja do Senhor, tenho um papel aqui na terra o quê? De ser luz em meio às trevas. Não é ficar aquele montinho de luz reunido, glória, aqui está uma bênção, não, querido. Nós somos chamados para ir para fora, levar essa luz e libertar os cativos, os oprimidos do diabo.
O Senhor Jesus, quando esteve aqui, cumpriu a palavra, né, que o profeta Isaías pôde estar profetizando, falando o quê? Que o Espírito do Senhor estava sobre ele, que ele estava pronto para libertar os cativos, oprimidos do diabo, dar vista ao cego, libertar aqueles que estavam com surdez, libertar os paralíticos, porque o poder do Espírito Santo, a perfeição de Deus que estava no céu, foi o quê? Descida na face da terra. Então, todos aqueles que encontram com o Senhor Jesus, a vida nunca mais será a mesma. Amém, queridos? Vamos ler aqui versículo 6. Se eu estiver muito rápida, vocês fazem assim com a mão, que eu paro um pouquinho. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por trás. O primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal, rosto como de um homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Quando a gente fala isso, meu Deus, o que é isso? Animal com 4 faces, uma de leão, outra de um novilho, ou senão um boi, amém? Outra de o quê? Tipo uma águia voando, outra de um homem. O que significa isso, missionária? Quando nós falamos de leão, querido, simboliza a majestade, a força, o domínio. Quem tem coragem de lutar contra o leão, se não for o poder de Deus? Onde o leão chega, querido, ele mostra que ele é leão. E que as outras presas têm que partir em retirada. Ele não faz nem força, somente com a presença dele, os outros animais, perna para quem tem. Jesus é o leão da tribo de Judá, amados. Ele foi levado morto como um cordeiro, mas após a ressurreição, ele é o leão da tribo de Judá. O diabo, muitas das vezes, anda ao nosso derredor, bramindo como um leão, mas ele não é o leão. O leão todo-poderoso é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando nós falamos de um rosto como de um novilho ou como de um boi, é simbolizando, querido, que mesmo Deus sendo Deus, ele o quê? Deixou o quê? A descer as circunstâncias o quê? De seu filho ser sacrificado. Quem sabia que Jesus era o próprio Deus aqui na terra, em forma humana? Então, como esse novilho, o quê? Ele pôde vir na terra, morrer ali, e o quê? Ser sacrificado ou imolado. E quando nós falamos, querido, sobre a face de um homem, a palavra do Senhor nos ensina que mesmo Deus sendo Deus, João 3,16, ele amou a raça humana, ou o ser humano, de tal forma que decidiu dar Jesus Cristo, seu único filho, para morrer em meu lugar e em seu lugar. Então simboliza essa face de homem, que Deus se fez homem, aqui na terra, sofreu as minhas dores, venceu as tribulações, mas em nenhum ponto, querido, achou culpa ou dolo nele, porque a todo tempo ele ouvia a voz do Todo-Poderoso. A voz do Todo-Poderoso. A todo tempo ele virava e falava, Senhor, em outras palavras, eu sei que é difícil, mas se é assim, eu vou ser sacrificado com um propósito, porque quando eu morrer, muitos nascerão para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do unigênito. E quando nós falamos essa face de águia, quem é águia aí, igreja? Mas como assim, João? Uma águia voando, simbolizando a autoridade, poder, querido. Simbolizando que mesmo Jesus ter vindo aqui humilhado, ele voltou novamente para o céu, se encontra nas alturas, e eu e você, no livro de Efésios está escrito que eu e você estamos com Cristo, reinando ainda nesta vida. Quando Jesus desceu aqui, morreu, querido, ele subiu, mas em espírito, ele levou eu e você para estarmos reinando com ele. Quando nós ensinamos aqui na Geração Eleita que o homem também é um ser trino, composto que o homem é um espírito, tem uma alma e mora em um corpo. Então, nós somos um ser trino. Então, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele o quê? Ele ressuscitou o nosso espírito que estava morto quando Adão cometeu aquele pecado no Jardim do Éden. Talvez as pessoas falem assim, mas como é que Adão morreu, missionária? Ele viveu em torno de 930 anos, mas ali, querido, Adão morreu espiritualmente.
E todos aqueles que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, eles estão mortos espiritualmente. Precisa de eu e você irmos e falarmos com Ele. Olha, se você confessar Jesus como Senhor e Salvador, você será totalmente vivificado com poder, com a unção do Espírito Santo. Vamos de novo aí, versículo 7. Apocalipse 4, 7. Vamos ler de novo. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha um terceiro animal, o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um por si 6 asas, e ao redor por dentro, e estavam cheios de olhos, e não descansavam não de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava assentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Quem se alegra com isso aí, querido? E João também pôde estar vendo uma das coisas que me chama a atenção, que ao redor do trono existia um arco. Quem se lembra do arco-íris? Abre lá em Gênesis, capítulo 9. Oh, aleluia! Você pode glorificar o Senhor aí. Você pode falar: Jesus, eu te amo. Eu vou vencer o pecado. Ah, tá fraco. Fala: eu vou vencer o pecado. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Gênesis 9, versículo 13. Olha a aliança que Deus fez com o homem. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e o que, igreja? A terra. Então, o arco-íris é para lembrar o quê? E do concerto que Deus fez com o quê? Com a terra. Então, o que estava apontando que Jesus viria, morreria a morte de cruz e nos salvaria. Todo tempo que Deus olhava para o arco ali, ao redor do teu trono, eu sinto que Ele falava assim: olha, filho, está quase chegando o dia de você descer na terra, ser gerado ali no ventre da Virgem Maria, porque Maria era virgem quando Jesus foi gerado. E após, filho, você crescer ali, você vai ser entregue para ser crucificado. Mas, filho, todas as coisas se cumpriram em você. O meu primeiro filho, por nome de Adão, a qual eu confiei o governo nos lombos deles, a qual eu preparei todas as delícias, aqueles vários tipos de frutas para ele desfrutar, a qual eu tirei uma mulher da sua costela, por nome de Eva, Eva mãe dos seres viventes. Mas Adão, filho, ele pecou. Ele não conseguiu se satisfazer com as coisas que eu tinha, mas o quê? Deu ouvido à sua mulher. Comeu ali aquele fruto que eu tinha falado: olha, não coma daquele fruto, ou não toque. Porque do dia, Adão, que você comer dele, você morrerá, os seus olhos espirituais ficarão fechados. E eu sinto ele conversando com Jesus e falando: mas filho, tu és diferente. Tu, filho, ainda não teve a matéria humana em você. Mas por amor a todos, filho, vou eu permitir para mostrar para o diabo que Adão, na matéria humana, ele pecou. Mas eu, filho, estou te instruindo aqui. Vou eu te enviar, não só no Espírito, porque a palavra do Senhor fala que o que lá no livro de Filipenses, que ele se esvaziou de toda a sua glória. Então, antes de Jesus descer aqui na terra, querido, ele se esvaziou de toda a sua majestade. Assumiu a forma humana, quando ele foi gerado ali no ventre de Maria. Obedeceu a voz do Senhor a todo tempo. Quem se lembra quando ele foi levado ali
para o deserto para ser tentado. Ele teve fome. Por que ele teve fome? Belisca em você, querido. Ele tinha essa mesma matéria que você. Belisca aí para você sentir você. Você está presente aqui nesta noite? Então, Jesus tinha essa mesma matéria. Quem já ficou um dia sem comer aqui? Para fazer talvez um exame, que não pode se alimentar. A gente não fica até meio trêmulo, eu mesmo fico um pouco trêmulo. Então, Jesus ficou ali 40 dias e 40 noites. Creio eu que revestido da presença do Senhor, para ele não morrer. E a palavra do Senhor fala que o quê? Após ele ter cumprido aqueles dias, quem aparece, querido? Quem apareceu para Jesus ali? Fala o nome dele, derrotado, safado, miserável, pai da mentira. Quem apareceu ali para Jesus? Diabo. E ele sabia que Jesus estava com fome. Da mesma forma que ele sabia que Jesus estava 40 dias, 40 noites, querido, ele sabe que vocês estão vindo na igreja. Quem sabia disso? Ele sabe que você decidiu ler a Bíblia e comer ela com toda a sua força, com todo o seu vigor. O diabo te observa praticamente 24 horas. Embora ele não é, querido, onipotente, onisciente e nem onipresente, mas o diabo tem os enviados dele, que são os demônios. A terça parte dos anjos, né, que seguiram naquela rebelião a Lúcifer, foram lançados para a terra. Então, todos seres espirituais que é lançado sobre a face da terra e permanece aqui, vira demônio. Quem sabia disso? Os anjos do Senhor vêm aqui, nos traz o recado de Deus. Mas o quê? A morada dos anjos do Senhor não é aqui, é no céu. Aleluias. E quando ali, queridos, o Satanás começou a falar assim, olha, se tu és o filho mesmo de Deus, o diabo sabia que ele era o filho de Deus, mas o que? O diabo sempre vem com um ponto de interrogação. Ele não virou e falou com a Eva, Eva, para com isso, menina, que certamente você vai morrer que nada. Olha que fruto maravilhoso. Então, nos dias de hoje, ele também faz com a gente. Ainda mais para os jovens, dá uma clicadinha aí, abre essa janela aí, vê uma pornografia aí, que vai morrer que nada. Depois você vai lá, ora, pede perdão. E assim o quê? Nós que decidimos sermos de Jesus, nós vamos nos contaminando com a podridão do mundo. Nós vamos nos adoutrinando nos costumes e nos moldando no costume do mundo, a qual dia após dia não é bom nem para mim nem para você, que faz com que nós venhamos a desagradar o coração de Deus. Deus a todo tempo, quando nos falou ser de santo, em toda a vossa maneira de ser. Por que isso? Porque Ele estava nos prevenindo de enfermidades. Homens que ficam com várias mulheres, está correndo o risco de pegar o quê, querido? Uma das piores enfermidades, AIDS. Quem sabia disso? Existem outros tipos de doenças sexualmente transmitidas. E é tão terrível falar isso, né? Mas a gente tem que falar, a gente tem que ser claro, que embora ele não pega só essa doença, mas leva para a esposa, que talvez está lá numa vida digna, de uma boa dona de casa, cuidando dos seus filhos. Aleluia. Então, quando foi dada essa ordem, que para nós, né, o homem ter só uma mulher, e a mulher também ter só um homem, era o quê? Nos prevenindo dessas enfermidades. Quando foi falado para que nós não andássemos ansiosos com coisa alguma, principalmente as mulheres, querido, para prevenir das enfermidades. Quem sabia que quando a pessoa anda muito ansiosa, há uma desordem no nosso corpo. E dependendo da desordem, querido, igual hoje está tendo muito caso de câncer, são células que entram em desordem, em vez da célula trabalhar para o lado bem, vira um tumor. Aí a pessoa vira assim, é o diabo que colocou isso. Muitas das vezes é eu e você que somos ansiosos demais, que não temos paciência, que não entendemos o próximo, nosso negócio é ser bom de briga. Aí o que acontece? Aquilo que Deus fez perfeito entra em desordem e o nosso corpo começa o quê? A ficar enfermo. E tendo esses tipos de enfermidades, o que acontece? O diabo passa a quê? A reinar no nosso corpo. Mas se eu e você termos aquela palavra, Salmo 107, versículo 20, que Deus enviou a sua palavra e sarou o teu povo.
Isaías 53:4 nos fala que o quê? Que Jesus, que foi levado ali no Calvário, na cruz do Calvário, ele levou sobre si as nossas dores, as maldições, os castigos que nos trouxe a paz, estava no seu corpo. E sobre as suas pisaduras, ou em outras palavras, sobre as feridas, daquele chicote ali que os soldados romanos bateram em Jesus, cada chicotada estava simbolizando: fica aí câncer, fica aí AIDS, fica aí leucemia, fica aí diabetes, fica aí ataque cardíaco, fica aí problema na junta, fica aí cegueira, fica aí mudez, fica aí paralisia. Aleluia! Oh! Não queira aceitar essas enfermidades crucificando Jesus novamente, querido. Cada vez que nós falamos não, eu estou com esse câncer, eu vou morrer assim, porque os médicos falam que não tem cura. Eu estou levando Jesus novamente para ser crucificado, porque ele cumpriu a palavra de estar tirando toda a enfermidade do meio do povo dele. E quando, querido, o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, voltando ali para o livro de Apocalipse, pôde estar se revelando para João, a palavra do Senhor fala que João, ele ficou trêmulo, caiu sobre os seus pés, porque João tinha andado com Jesus aqui, igreja. A imagem que você tem, querida, essa imagem vai entrar no céu. Quem sabia disso? Quem sabia que Deus tem olho? Os olhos do Senhor são como tochas de fogo, estão contemplando todos os moradores. Quem sabia que Deus tem ouvido? Deus ouve a oração do justo. Quem sabia que Deus tem uma boca? A palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Quem sabia que Deus tem pés? A palavra do Senhor nos fala que o quê? Que a terra são estratos ou tapete para Deus pisar e passear. Quem sabia que Deus tem mãos? As mãos do Senhor não estão escolhidas para que não possa nos abençoar. Quando nós falamos de imagem, Gênesis 1:26, que Deus fez o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. É porque Deus fez vocês lindo, querido. Existem vários tipos de raça humana hoje, o quê? Simbolizando a multiformidade de Jesus. Para quê? Para que haja perfeição sobre a face da terra. Se olhar, ver todo mundo branquinho, não fica muito claro? Aí a gente que é coradinho chega e o quê? Dá vida naquela transparência. Né, Isabela? Já imaginou todo mundo branquinho ali? Vai ver só clarão. Aí a missionária que é de cor, chega ali e completa a beleza da Isabela. Amém, queridos? Deus a todo tempo, Ele é perfeito. Vamos de novo. Quando eu falei que Jesus pôde contemplar ali a voz. Quando eu falei de João, pôde contemplar a voz ali de Jesus. A palavra do Senhor fala que João viu ali tipo um canudo simbolizando um selo. E ali, aquele selo estava trancado. E uma voz pôde estar falando: olha, ninguém pode abrir este selo. Ninguém. Nem no céu, nem na terra, nem no mar. E João, queridos, ao ouvir aquela palavra, ele chorou demais. Mesmo ele sendo arrebatado no céu, contemplando aquelas maravilhas, mas João, por ser uma pessoa tão amorosa, João era o discípulo, querido, que andava com Jesus a todo tempo, e o quê? A palavra só fala que o quê? Ele deitava no ombro de Jesus. Quando Jesus começava a falar da traição, João chorava e até perguntava: sou eu, Senhor? Aleluia. João tomou as dores da raça humana e foi chorando, e foi chorando, e foi chorando. Mas de repente, querido, aquele Jesus que João tinha visto ali na forma de um cordeiro, que tinha acabado de ser imolado, talvez com a marca de sangue, por trás daquele cordeiro, bradou uma voz, profetizando que Jesus, o Todo-Poderoso, era o único digno de desatar os selos,
que Jesus, o leão da tribo de Judá, foi morto como um cordeiro, mas ele estava no céu, nos representando com a face de leal, mostrando para o diabo que ia chegar um tempo que o império das trevas ia ser exterminado de sobre a face da terra. A palavra do Senhor fala que Deus fez a terra boa, querido. Aleluia. Mas devido ao pecado, a terra foi um pouco contaminada. Mas Jesus não fez a terra para ser destruída. Mas existe uma parte na Bíblia que fala que o quê? Que Deus preparou novos céus e nova terra. Essa terra que gera abrolhos, espinhos, essa terra que anda em inimizade, um querendo ser maior do que o outro. Se eu estou pregando bem hoje, amanhã um pregador estuda mais e fala, quem é aquela missionária? Quero eu pregar melhor do que ela. Se eu vejo uma pessoa curando os enfermos, eu falo, eu quero este dom. Existem dons, queridos, que é concedido pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos ensina, nós oramos e buscamos os melhores dons. Mas quem dá é o Espírito Santo. Ora, impõe as mãos. Quem cura é o Espírito Santo. Por que muitas das vezes a gente fica decepcionado? Eu orei e ali a cura não foi concretizada. Quem já viu o R.R. Soares? É bênção de Deus, igreja. É um homem que aonde tem alguém com um caroço, ele ora, aquele caroço some na hora. São especialidades na área ali das ciências que Deus deu para ele. Aleluia. E existem outros também, que eu não vou citar o nome, que oram, ok, automaticamente quem tem problemas na pele são curados. São o quê? Dons, habilidades que Deus deu para ele. Mas só porque eu vi o RR, eu quero só orar. Sai caroço, sai da mama, sai no nome de Jesus. E se Deus quiser que eu seja usada para tirar uma cefaleia e uma dor de cabeça? Mas eu foco tanto naquilo que o outro fez, que eu esqueço daquilo que Deus colocou em mim. Quando eu estava ali, mesmo informe no útero da minha mãe. Quando Deus falou para os profetas, Isaías, e também falou para Jeremias, olha, desde o ventre ou desde tua madre, da tua mãe, eu já conhecia vocês e já chamava vocês por profetas sobre as nações. Cada um de nós que está aqui nesta noite, querido, tem um chamado, tem uma missão. Não foque a sua vida em ficar expulsando os demônios. É normal você expulsar o demônio, quem sabia disso? Jesus virou e falou para os discípulos, ei, vocês estão alegres? Eu vi o próprio Satanás, ou que era Lúcifer, cair como um raio, fumaça, pó, cinza, sobre a face da terra. Por que vocês muitas das vezes ficam com medo? Eu vou subir para o céu, mas não vos deixarei órfão. Vou eu enviar o poder do Espírito Santo sobre vocês. Em outras línguas vocês irão orar. Vocês receberão poder e autoridade. Se comer alguma coisa mortífera, não causará dano algum. Se alguém fazer uma macumba numa encruzilhada ou na cachoeira, eu não quero saber o lugar. Não chegará mal sobre a casa de vocês, porque eu estou acima da casa de vocês. Vocês estão descansando à sombra do Onipotente. Quem se lembra do Salmo de número 91? João 14 também nos fala que Jesus pode estar falando, olha, eu vou para o Pai preparar morada para vocês. Aí fica um bando de gente imaginando que Jesus subiu para preparar aquele tanto de casinha, querido. Aleluia! No céu não entra esses objetos, não. Quando fala que ele ia preparar uma casa, nós pertencemos a Jesus o Todo-Poderoso. E Deus, com a sua grandeza, com a sua onisciência, com a tua onipresença, com a tua onipotência, Ele faz como uma galinha nos guardando debaixo das asas dele. Como uma galinha junta os seus pintinhos
Assim o Senhor, o Todo-Poderoso, faz com os moradores da face da terra. O diabo está andando ao redor, cutuca o seu pai espiritual, fala, olha papai, a cara dele. E o nosso pai fala, filhos, expulsa. Eu já te dei autoridade. Eu pus essas coisas, os demônios, até mesmo permiti que eles estivessem aqui, para você o quê? Vencer eles, porque eu já venci. Eu já fiz o que eu podia fazer enviando Jesus na cruz do Calvário. Então todos os demônios, principalmente Satanás, já foi derrotado na cruz do Calvário. Aleluia. Nos persegue, queridos, porque ele sabe. Quem sabia que o diabo já esteve lá no céu? Ele sabe do lugar que a igreja vai um dia morar. Oh, aleluia. A palavra do Senhor fala, querido, que Lúcifer um dia intentou no seu coração subir aos céus, além das estrelas, e ali assentar o trono dele. Se ele falou que ia assentar o trono dele, é sinal que ele tinha um trono. E a autoridade que Deus dá, querido, ele não tira. Nós temos visto muitos pastores, eu tenho que falar, que está no pecado de adultério, de fornicação, está em cima do altar, está orando, os milagres, tudo está acontecendo, e as pessoas idolatram. Ah, ele é o melhor, ele faz, ele acontece. Aquilo que Deus dá, querido, ele não tira. Mas a palavra dele fala que chegará um dia que todos hão de se comparecer, todos irão mostrar o que nós fizemos com os talentos que ele nos deu aqui na terra. E para os justos que têm vencido, que não têm deixado de congregar, que não têm negado a sua fé, que têm sido até mesmo esbofeteado, talvez quer um dinheiro para comprar um pão e não tem conseguido ter. A palavra do Senhor fala, persevere um pouco mais. Persevere um pouco mais. A palavra do Senhor fala que existe um lugar diante do trono, debaixo do trono dele. E ali ficam vozes clamando, até quando, Senhor? Até quando o Senhor não vai ligar, não vai vingar o sangue ali a qual nós derramamos? E a voz responde, aguenta um pouco mais. Existem pessoas lá na terra, esperando um pouco de tempo para se cumprir. Quando ele subir para quê, querido? Aleluia. Vou eu enviar Jesus. Ele foi à terra para ser humilhado, pisoteado, soldados romanos cuspiram na face dele, colocaram uma coroa, rei dos judeus. Rei dos judeus, se assim você fala que é, então, olha aí, Jesus. Você fala que é rei dos judeus e os próprios judeus entregaram você nas nossas mãos. Libertaram Barrabás, que era ladrão, salteador. E você, Jesus, que não achamos dolo em você, mas o teu povo está te entregando para ser crucificado. Então vou eu colocar na tua coroa rei dos judeus, porque assim tu diz que é. O teu povo diz que é. Aleluia. Mas Jesus, querido, a todo tempo ele calou. A todo tempo ele não se usurpou de ser considerado melhor, maior. A todo tempo ele aceitou a forma de ser servo, a forma de ser um pecador. A palavra do Senhor fala que quando ali ele deu o seu último suspiro, querido. Aleluias. Houve trevas sobre a face da terra, porque tinham matado o Filho do Deus, o Todo-Poderoso. Houve terremoto. Aleluia. A terra entrou em desordem, porque estava matando o Filho de Deus. Aleluia. E Jesus ali, no teu corpo, como o meu corpo, virou e falou assim, Lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E a gente julga e fala assim, Deus? Próprio Deus?
abandonou Jesus ali na cruz do Calvário. Querido, era necessário, porque naquele momento ali Jesus estava tomando a minha forma de pecado. E a única coisa que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Quem sabia disso? Então todos os pecados estavam em Jesus, então por isso que ali Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mas ali depois, querido, um homem por nome de José da Arimateia, um homem que tinha finanças, pegou o corpo de Jesus, preparou ali com seus discípulos um lugar digno. E ali Jesus ficou, aguardando os 3 dias que Jonas tinha profetizado, que é necessário que Cristo viesse o quê? A ficar debaixo do seio da terra, assim como Jonas foi engolido por aquele grande peixe. Jonas ficou 3 dias dentro ali do ventre daquela baleia, porque não queria obedecer o seu chamado. Mas depois, devido à misericórdia, aquele grande peixe, a Bíblia não fala que a baleia vomitou Jonas. E ali Jonas foi pregar. E ali teve, se não me engano, 35 mil ninivitas foram salvos, libertos ali daquela maldição que estava para chegar naquele povo. Simbolizando que Jesus veio e nos libertou também. E quando Jesus ficou ali no seio da terra, querido, após cumprir os 3º dia, quem se lembra de Maria? Maria foi visitar o túmulo. Maria era uma mulher apaixonada, louca por Jesus. O amor que ela sentia pelo coração de Jesus era algo maior do que ela, porque ela sabia das obras de Jesus. Não era Maria, mãe de Jesus. E a palavra do Senhor fala que quando ela entrou ali, ela achou a pedra do túmulo removida. E segundo os estudiosos, aquela pedra não tinha jamais condições de ser removida por uma mulher. Muitos falam que é Maria que removeu, mas não tinha, devido ao tamanho e o peso daquela pedra. Então Maria começou: alguém levou o meu Jesus? Cadê o corpo? E de repente um anjo ali na sua cabeceira: por que choras, Maria? Porque procuras, Maria, entre os mortos, aquele que já ressuscitou. Vai, Maria, corra, Maria. Avisa aos teus irmãos que eu estarei com eles, que eu estarei com eles novamente. Oh, aleluia. Jesus ressuscitou. Jesus não está mais numa tumba fria e vazia. E após a ressurreição, a palavra do Senhor fala que Jesus venceu a morte, o diabo. O inferno estava em festa, festejando e falando: nós conseguimos matar o Filho de Deus. Acabou para a raça humana. Mas Jesus apareceu lá, porque ele desceu às regiões inferiores. Com passo de quem é vencedor, o inferno estremeceu e Jesus, em outras palavras, apontou o dedo na cara do diabo e falou: me dá aí a chave do inferno e da morte. Adão pecou, mas eu fiz tudo sem pecar. Toma aí, capeta. Aleluia. E a palavra do Senhor no livro de Colossenses fala que ele expôs Satanás e os demônios em praça pública. Tipo assim, arrastando e falando: eu venci. E este poder, Satanás, que está aqui nas minhas mãos, vou eu voltar a dar para a minha igreja, que será levantada em cima dos meus discípulos, a qual irão correr com a palavra, ressuscitarão os mortos, curarão os enfermos, libertarão os oprimidos do diabo, darão visão aos cegos, abrirão os ouvidos dos surdos, porque a minha plenitude vai voltar para morar dentro do homem. A profecia que Ezequiel tinha profetizado, que eis que o Senhor tiraria o coração de pedra, colocaria um coração de carne, e dentro do coração, simbolizando que o divino se mistura com a terra, o coração de carne
ia misturar com o Espírito Santo, e eu e você não seríamos mais guiados pelas nossas emoções, mas nós seríamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 8,14, todos que são filhos de Deus, esses são guiados pelo Espírito. Esses têm paz interior, esses podem ver a figueira não dar os seus frutos, esses podem ver os bois ali não ter os seus pastos, como profetizou Abacuque, mas mesmo assim, eles louvarão a Jesus, o Salvador. Mesmo assim, eles exaltarão o Cordeiro. Por quê? Porque os 24 anciões que estão assentados no trono lançam as suas coroas. O que é lançar? Jogam as suas coroas diante da presença do Senhor e fala: digno é, Senhor, o Todo-Poderoso, que é, o que há de vir, o que venceu todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por ti. Mesmo com tanto poder, mesmo com tanta autoridade, o Senhor nos amou tanto. Existe um salmo de número 8, que o salmista estava olhando para o céu. Pode contemplar o sol, pode contemplar a lua, e começou a salmodiar falando: ó Senhor, quando eu olho para o sol, quando eu olho para a lua, quando eu olho para o firmamento, eu contemplo a tua grandeza, as obras das tuas mãos perfeitas. E o salmista pode estar perguntando: quem é o homem? Para que dele te lembres, ou para que dele te visites? Ou em outras palavras, quem sou eu, Senhor? Perante o sol ou a lua, a tua grandeza, quem sou eu para o Senhor se importar comigo? E depois o salmista responde: contudo, o Senhor nos fez um pouco menor do que os anjos, ou em outra palavra, um pouco menor do que Elohim, simbolizando Deus, e nos coroastes de honra, de poder, de glória, de majestade, de soberania, de todo aquilo a qual Ele projetou desde o início da criação, desde o início a qual Ele falou: vou eu fazer a terra, vou eu colocar o homem aqui, vou eu colocar todas as maravilhas para eles desfrutar, mas vou eu querer que eles me adorem em espírito e em verdade. Vou eu querer. Deus nesta noite está aqui, igreja, procurando verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Você consegue nessa noite deixar Deus te achar? Você nessa noite consegue falar palavras de amor para Deus aí, para Ele te ouvir? Você consegue exaltar o nome do Todo-Poderoso aí na sua simples palavra? Você consegue fazer uma oração de agradecimento? Enquanto você vai orando, os músicos vão correr para cá. Oh, Espírito Santo, começa neste momento a render graças ao Senhor. Você consegue se colocar sobre os teus pés, fechar os teus olhos? Quem fica com os olhos muito arregalados, querido, muitas das vezes você fica preso no natural. Você não consegue fazer que nem João fez. João foi arrebatado, tomado os seus sentidos e pôde contemplar coisas a qual olhos não tinham visto, coisas que estavam para acontecer. João pode contemplar Jesus, o Cordeiro, sendo imolado, mas pode contemplar o leão da tribo de Judá, aquele que venceu a morte, venceu o inferno e nos venceu de todas as catástrofes a qual o diabo preparou contra o meu corpo e contra o teu corpo. Oh, Espírito Santo, vai nesta noite orando com autoridade à igreja, vai nesta noite batendo o teu pé santo. Deus, nesta noite nós quebramos as cadeias da morte. Nesta noite, onde estiver morte no teu corpo, querido, eu não sei qual tipo de enfermidade que você tem carregado, mas como profeta do Senhor, como profetisa do Deus Todo-Poderoso, nós chamamos a existência de tudo que Deus fez para mim e para você ali no céu. Quer bênçãos de Deus, seja uma bênção você. Quer bênçãos de Deus, seja você uma bênção. Seja você um canal, uma boca do Todo-Poderoso. Aleluia. Louvemos ao Senhor com seus olhos fechados.